A aula de hoje eu resolvi fazer uma breve retomada dos temas centrais que foram desenvolvidos no bimestre. Com certeza, tá? Então eu separei todos os conteúdos que nós discutimos. Primeiramente, nós demos ênfase à teoria do conhecimento, à discussão moderna, empirismo e racionalismo. Depois nós falamos um pouco sobre a teoria do contrato, de Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. E finalizamos o bimestre falando sobre a ética do Immanuel Kant, principalmente aquela obra fantástica, né? A resposta à pergunta o que é esclarecimento. Vamos iniciar então. Primeiramente, para a prova da semana que vem, é importante que vocês lembrem da argumentação cartesiana, né, sobre a construção do conhecimento. Na história da filosofia moderna, a epistemologia, né, ganha destaque, principalmente com esses três autores: René Descartes, John Locke e David Hume. Não esqueçam que a teoria empirista e racionalista, ambas discutem sobre como o conhecimento é formado, só que eles têm vias de investigação diferentes. Enquanto que René Descartes vai defender a ideia da racionalidade, ou seja, da razão como base da construção do conhecimento, David Hume e John Locke serão os empiristas que defenderão a ideia de que a experiência sensorial, principalmente a relação dos órgãos dos sentidos com o mundo, que vai, então, se dar a construção do conhecimento seguro. Não esqueçam também que René Descartes, ele tem um método na busca do conhecimento verdadeiro. Quem é que lembra qual é o método? Qual é? A dúvida metódica. Lembram disso? René Descartes resolve duvidar de tudo que até então ele dera crédito, não é mesmo? Então, ele duvidando de tudo, ele busca verdades inquestionáveis, ou seja, indubitáveis. Quando ele começa a duvidar de tudo, ele cria alguns argumentos, né? Ele acaba criando também o argumento do gênio maligno. Lembram disso? Qual era o argumento do gênio maligno? Será que existe um Deus enganador ou um gênio maligno que coloca em mim ideias errôneas e traz com que essas informações que chegam até mim através dos nossos sentidos também sejam equivocadas e enganosas? Não é? Será que ele não é uma ilusão ao somar 2 e 2 é igual a 4? Então ele cria essa hipótese, né, esse pensamento, para poder refutar algumas verdades que ele considerava verdadeiras. Qual foi a única verdade que ele chegou? Hein, pessoal? Era uma verdade objetiva ou subjetiva? Subjetiva, exatamente. A única verdade inquestionável que René Descartes chegou foi: meus pensamentos existem. Por quê, pessoal? Posso duvidar de tudo. Posso duvidar, inclusive, de que eu estou sendo, né, enganado e que todas as informações que eu recebo até então são falsas. Mas não posso duvidar de que, enquanto duvido, eu estou pensando. Por isso, penso, logo sou algo no mundo, ou seja, existo. E aí ele chega na conclusão, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo, certo? Mas não esqueçam que a tradução correta é penso, logo sou. Mas na prova do Enem vai aparecer penso, logo existo. Em contraposição ao René Descartes, temos John Locke e David Hume. Esses dois pensadores empiristas defendem que toda a construção do conhecimento é oriundo da experiência, da percepção sensorial. Segundo John Locke, por exemplo, nascemos como uma folha em branco ou uma tábua rasa, sem nenhuma inscrição, sem caracteres. O que ele está dizendo aqui? Essa história de ideia inata, não é mesmo? Para os empiristas não existem. Nós não nascemos com nenhum conhecimento, nós não trazemos adormecidos em nossa mente nenhuma informação. Tudo é adquirido através da experiência sensorial. Quem é o principal inatista, pessoal, da história da filosofia? Platão, isso mesmo. Então, Platão, lá na Antiguidade Clássica, é aquele filósofo que contribui para nós com essa teoria inatista, que acabou se tornando a base do racionalismo e justamente o que mais os empiristas refutam, não é mesmo? Outra argumentação, então, não esqueçam que David Hume também é um empirista, e a frase célebre dele, né, que a razão é escrava das emoções, né, e que tudo aquilo que é vivido em si é sempre muito mais forte do que qualquer lembrança que nós possamos ter daquele momento vivido. Alguma questão? Alguma pergunta sobre isso, pessoal?
Então não esqueçam, para a prova é importante relembrar René Descartes, John Locke, David Hume e a discussão empirismo versus racionalismo. No segundo momento do bimestre, nós discutimos um pouco a teoria contratualista de Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Eles são muito importantes para a prova e inclusive para a prova do Enem. Não esqueçam que Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, ambos trazem uma contribuição sobre o conceito de estado de natureza. O que era o estado de natureza, né? O estado de natureza é uma situação pré-social na qual os indivíduos vivem isoladamente. Jean-Jacques Rousseau tinha uma opinião totalmente diferente de Thomas Hobbes. Enquanto que Rousseau considerava o homem que vivia no estado de natureza como sendo o bom selvagem, Thomas Hobbes o considerava como sendo o homem como lobo do homem. Então essas duas afirmações caracterizam muito bem a vida das pessoas fora da sociedade organizada, ou seja, nessa situação pré-social. Thomas Hobbes, primeiro. Segundo ele, a natureza humana ela não é muito boa, digamos assim. Ele vai dizer que os homens no estado de natureza, como a vida não possui nenhuma garantia, não existem leis, não existem regras que protejam a propriedade privada de cada uma dessas pessoas, eles acabam entrando num conflito, ou seja, no estado de guerra de todos contra todos. Esta afirmação, o homem é o lobo do homem, trata especificamente o quê? O conflito existente, a guerra de todos contra todos no estado de natureza. Então, Thomas Hobbes vai dizer que na garantia de tentar proteger o que é seu, num estado de natureza onde não existem garantias, regras ou leis, os homens cercam os seus terrenos e se armam. Segundo ele, essa tentativa de garantir o que é seu, ou seja, garantir a propriedade privada, é justamente aquilo que origina a guerra ou a luta de todos contra todos, caracterizando esse estado como sendo o homem como o lobo do homem, ou seja, o inimigo dele mesmo. Então, Thomas Hobbes vai defender o seguinte, ele vai argumentar a necessidade da instituição do grande Leviatã, ou seja, o grande Estado, onde ele apresenta essa teoria na sua obra, O Leviatã. Segundo ele, é de suma importância instituirmos um Estado propriamente dito, um governante, para dizer, né, criar o poder político e as leis, dizer o que é justo, o injusto e assim por diante. Então, na sua obra, O Leviatã, ele vai defender como seria o Estado ideal. Não esqueçam que Thomas Hobbes, então, ele é contra o Estado de natureza e a favor do Estado de sociedade. E que essa passagem do Estado de natureza para a sociedade civil se dá através do pacto ou contrato, ok? Agora, antes de nós falarmos sobre o contrato social, é importante que a gente relembre um pouco sobre a visão de Rousseau sobre o estado de natureza. Jean-Jacques Rousseau tinha uma visão um pouco diferente do Thomas Hobbes. Enquanto que Thomas Hobbes via o estado de natureza como estado de guerra de todos contra todos, Rousseau via o homem como sendo um homem feliz, caracterizado com a afirmação o bom selvagem. Segundo ele, os homens que vivem no estado de natureza vivem bem, felizes, sobrevivem com o que a natureza lhes dá, têm uma linguagem benevolente, vivem satisfeitos e felizes. Segundo Jean-Jacques Rousseau, esse estado de natureza, ou seja, esse estado de felicidade original para Rousseau, acaba quando? Justamente quando um diz, isso é meu, e o outro diz, né, isso também é meu. Essa divisão do meu e do teu, ou seja, a instituição da propriedade privada, é a causa da origem da desigualdade entre os homens. Então, Jean-Jacques Rousseau vai ser um dos filósofos que vai defender, vai preferir, vai dizer, digamos assim, que o estado de natureza era bom e que o estado de sociedade é o que corrompe o homem. Só que uma vez nós defendemos e dividimos a nossa propriedade privada, passamos para o estado de sociedade, não tem mais volta. Então, Rousseau percebeu que a única maneira de colocarmos fim àquela luta, aquele conflito que se originou no estado de natureza, acabando com aquela felicidade original, né, na tentativa de proteger o que é seu, ele vai defender o seguinte:
o contrato social, que é o que vai fazer essa passagem, não é mesmo? Então, o que Rousseau nos traz como a ideia de contrato social? Ambas as partes, livres e iguais, e em comum acordo, resolvem abrir mão do seu direito de se autogovernar, transferindo assim a um terceiro. Este terceiro será o representante da vontade geral, certo? E a partir de então, né, os conflitos poderiam ser amenizados, né, com a ideia da garantia da proteção da sua propriedade privada, ou seja, ela é instituída. Ok? Alguma pergunta? Então não esqueçam que eles têm visões, Rousseau e Thomas Hobbes, diferentes sobre o estado de natureza e também em relação ao estado de sociedade. Um defende a instituição da sociedade organizada, enquanto que o outro vai dizer que é justamente ela o conflito da desigualdade entre os homens. Alguma pergunta? Ok. Vamos passar então para a terceira parte do bimestre, relacionada à ética kantiana. Immanuel Kant, ele é o principal representante da ética do dever. Primeiramente, é importante nós lembrarmos que para Kant, a lei moral não é externa ao homem, ela é interna ao homem. Eu imponho a mim mesmo a lei que é meu dever seguir, ou seja, a razão humana impõe a si mesmo a lei e a regra e é nosso dever seguir. Se eu criei, né, se o meu objetivo é passar no vestibular de medicina, eu criei uma regra que é estudar todos os dias 3 horas por dia. E é meu dever segui-la até o fim, certo? Isso nós veremos mais detalhadamente adiante. Hoje eu gostaria de dar ênfase ao texto intitulado Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento. Esta obra é uma das obras mais bonitas que eu já vi na vida, não sei se vocês gostaram, mas eu curti bastante, é a primeira vez que eu tive com ela. E ela é muito interessante, por quê? Porque o Kant, ele vai falar sobre a ideia da autonomia, a ideia da liberdade, ele vai falar sobre a ideia da menoridade, que é um problema, e vai falar sobre a ideia da maioridade, que seria justamente o caminho para o esclarecimento. Segundo Immanuel Kant, o homem é culpado pela sua menoridade. Quando que ele vai ser culpado pela sua menoridade, que é a falta de capacidade de servir do seu próprio entendimento? Quando ele é covarde, quando ele tem medo. Então ele vai perceber que a maioria das pessoas são culpadas por sua menoridade porque elas não têm coragem de se servir do seu próprio entendimento, rompendo assim com essa relação com os seus tutores. Qual seria o caminho, né, para a saída da menoridade, pessoal? Quem é que lembra? Qual é o caminho? Lembram que neste texto ele faz 2 definições. O uso público, isso aí, Fernanda, e o uso privado da razão. No uso privado da razão, é quando todos nós fazemos uso do nosso entendimento, sempre submetidos por uma tutela. Quando alguém coloca algumas ordens para nós seguirmos, ou impõe algumas ideias que devem ser transmitidas, isso é o uso privado da razão. Só que, segundo Kant, nada impede de você fazer o seu uso público, mesmo quando você só tem apenas a oportunidade de fazer o uso privado. Porque uma coisa é eu transmitir aquilo que me é imposto, mas uma outra coisa é eu separar no momento para discutir com você sobre os porquês, o que eu acho disso, qual é o ponto de vista de você sobre determinado assunto, né? Então, Kant vai dizer que o uso público da razão é diferente desse uso privado. O uso público da razão é justamente quando nós conseguimos colocar as nossas ideias para fora, conseguimos romper com os tutores, conseguimos ter a coragem de se servir do próprio entendimento. Então, para acabarmos com a menoridade, que seria a incapacidade de servir do seu próprio entendimento, primeiramente é preciso ter coragem para fazer o uso público de sua razão. Este é o lema do esclarecimento, sapere aude. Tenha a coragem de se servir do seu próprio entendimento. Então, Kant, ele vai falar desse uso público da razão como sendo justamente essa autonomia racional como expressão dessa maioridade. Ok?